Foi instalada agora há pouco aqui no Senado a CPI para investigar aí as bets ilegais. Essa CPI vai ter como presidente o doutor Irã, o vice-presidente será o Alessandro Vieira e a relatora será a senadora Soraya Tronic, que inclusive é a autora do pedido de CPI. Matheus, coloca por gentileza aí um iniciozinho da entrevista da Soraya Tronic agora há pouco, aqui no Senado, em que ela falava justamente sobre a instalação da CPI das apostas ilegais. Para as próximas semanas, qual é a sua perspectiva agora? Já tem um plano de trabalho aprovado para a CPI das bets? Pois é, diante do prazo para que nós tenhamos o nosso recesso de fim de ano, essa preocupação tomou conta de toda a composição da CPI e por isso foi aprovado o plano de trabalho já hoje, com a movimentação sugerida pelo vice-presidente senador Alessandro, e na semana que vem já iremos deliberar sobre convocações. Já existem cerca de 99 requerimentos de convocação, de oitivas, e se for necessário, até o fim do ano, fazermos 2 ou 3 reuniões em uma semana, nós assim faremos, justamente pela gravidade e pelo corpo que essa situação vem tomando no nosso país. É realmente assustador e nós queremos entregar com solidez, mas rapidamente, uma resposta para a sociedade brasileira e num ato do qual nós nos arrependemos hoje, muito claramente. Não temos compromisso com o erro, mas entendemos que nós precisamos ajudar a reparar aquilo que não foi bem regulamentado. Senadora, já existe a CPI de manipulação dos jogos eletrônicos, que já está sendo... Tendo uma diferença, né, da CPI dos jogos eletrônicos, né, aquela do Cajuru, e essa CPI das bets ilegais. É bom lembrar que na lista das possíveis convocações está Deolane Bezerra e Gustavo Lima. Ou seja, uma CPI que ela pode ser pop, mas de novo, né? CPI a gente sabe muito bem como é que funciona em Brasília. Você sabe como é que ela começa, mas a gente não tem a menor ideia de como é que ela termina. Se eu puder dar o meu pitaco assim, sobre a expectativa do que eu acho que pode vir mais a colaborar esse tipo de CPI, é de jogar a luz para a questão. Então, obviamente, quando uma celebridade é convocada, ela vai chamar mais atenção, e é um assunto que precisa de ser debatido, porque, de fato, a regulamentação precisava acontecer, ela aconteceu, só que ela aconteceu de uma forma... Ela aconteceu mais porque o governo Lula estava precisando garantir algum dinheiro no caixa, então ele precisava regulamentar isso para poder começar a cobrar imposto em cima dos jogos. E aí a questão toda social que ocorreu depois de vício em jogo, repercussões para a saúde pública do país por conta disso, ficou em segundo plano. Então, assim, não imagino que uma CPI como essa ela vai resolver essa questão. Agora, se ela conseguir deixar mais claro, que as pessoas compreendam melhor qual é o espírito desse tipo de jogo e o mal que ele pode fazer se você exagerar demais jogando e não controlar, e não tiver uma estrutura, o país não tiver uma estrutura para auxiliar a população na forma de encarar e de jogar, essa CPI ela pode prestar esse serviço. Agora, perspectiva de indiciamento, que é o que a gente espera de CPI, aí eu não vejo muito espaço para isso, porque a questão mesmo não é de um crime que tenha sido cometido, mas de uma irresponsabilidade do governo de apressar as coisas, olhando para o dinheiro que poderia coletar a partir disso, sem prestar tanta atenção às consequências sociais que esse tipo de regulamentação teria. Bloco de assunto de bets, apostas ilegais, etc, etc. O fato é o seguinte, o Paulo Gonet, o Procurador-Geral da República, ele ingressou com uma ação no Supremo Tribunal Federal para suspender as leis que autorizam e regulamentam o funcionamento das casas de apostas online no Brasil. Publicamos isso mais cedo aqui em O Antagonista. Tá aí, Matheus, muito bem, tá aí, posto na tela. A ação coloca em xeque as leis número 14.790 de 23 e 13.756 de 2018, além de portarias do Ministério da Fazenda que definem regras para as apostas de cota fixa. Ou seja, o governo federal correu para regulamentar as bets, agora vai ter que descascar esse belo pepino junto com o Paulo Gonet e os ministros do Supremo Tribunal Federal.
E assim, parar a coisa de uma hora para outra também não parece ser a decisão mais razoável. Porque o que vai acontecer? Essas bets hoje, elas patrocinam praticamente todos os clubes do país de futebol, os maiores clubes do país. O negócio montado em torno delas é muito grande. E aí, como é que para um negócio de uma hora para outra? Claro que aí é uma questão, uma coisa é a questão legal, e aí os ministros podem até considerar que, do ponto de vista legal, a questão tenha um problema e precisa ser solucionada. Agora, eu não vejo muita solução do ponto de vista legal nessa história, porque se parar tudo, o potencial de confusão é maior ainda. E aí tem essa questão de que você pode até parar de forma legal a questão, mas ela continua rolando. E é por isso, esse era um dos argumentos principais para a regulamentação. Vai ocorrer da mesma forma. Portanto, nós temos que regular para poder lidar melhor com isso. A questão é que nós regulamos e não conseguimos lidar ainda melhor com isso. E aí a solução de desregular, digamos assim, né, proibir, não me parece que vai resolver as coisas. Ou seja, aquele princípio da Dilma Rousseff, né? Temos uma meta, a gente não cumpre a meta, depois vamos dobrar a meta em cima. É assim que funcionam as coisas no Brasil.